Meus amigos, hoje seria o meu último... Hoje seria minha última sessão de terapia. Estaria indo pra ela agora. Só que, infelizmente, o psicólogo tá doente e ele pediu pra desmarcar. Mas, no total, eu fiz 8 sessões de terapia. E, cara, eu aprendi muita coisa e gostaria de compartilhar com vocês aí nessa minha jornada, né, de melhorar a saúde mental. Mas uma coisa eu já posso afirmar logo de cara. Meu relacionamento comigo mesmo, no sentido assim, com os meus pensamentos, né, melhorou bastante. E o meu relacionamento com Deus melhorou bastante. Tudo isso com uma terapia, mano. 8 sessões de terapia. Eu vou parar por um tempo por motivos pessoais, mas eu vou voltar. Com certeza, porque o bem que tá me fazendo... Você tá louco, eu vou contar tudo pra vocês. Então, o que você traz pra gente hoje? Então, doutor, não sei. Acho que às vezes, tipo, o pessoal assiste o vídeo, curte. Às vezes nem curte, mas também assiste e não se inscreve, não compartilha. Tá ligado? Isso às vezes me deixa meio grilado, tipo... Saca? Mas não sei, talvez seja só besteira também. Certo. Eu entendo que talvez seja um pouco chato mesmo pra pessoa assistir, não se inscrever, não dar like e tudo mais. Mas se desapegue disso, sabe? Não tem porquê ser maior do que isso, sabe? Do que os likes, as inscrições. Não tem problema. Saca? Mas que realmente não custa nada pra eles, realmente não custa nada. Podia se inscrever, né? Podia dar o like, não custa nada. Então, meus amigos, como eu falei pra vocês, fiz 8 sessões de terapia que realmente me fizeram muito bem. E qual é o grande lance aqui da terapia? Lembrando que eu não sou especialista em nada, tô falando realmente da minha experiência, né? É que, tipo, eu ficava pensando muita coisa, sabe? Matutando muita coisa dentro da minha cabeça, dentro da minha cabeça, dentro da minha cabeça. E parecia que os meus pensamentos estavam tudo enrolado, sabe? Tudo encaranholado. E depois da terapia parece que eles desenrolaram, saca? As paradas dentro de mim desenrolaram. Sabe, isso não significa que eu não fique pensando mais, que eu não fique matutando mais, ou que, sei lá, não sofro mais com nenhuma ansiedade, nem com nada. Mas significa que essas coisas, elas desenrolaram na minha cabeça. E tipo, quem tá ligado de ficar matutando uma parada sabe como isso é importante, sabe? Parar de ficar matutando, tipo, avançar no seu pensamento, sabe? Dar continuidade, não ficar sempre na mesma coisa, parece que tá enroscado. Isso foi a grande coisa que a terapia fez comigo. E isso é muito doido, muito positivo, cara. Muito positivo, não sei como é que eu não fiz antes. E qual é o lance? Eu volto a dizer que eu não sou especialista, mas eu percebi que tinham 2 perguntas que o meu terapeuta fazia pra mim que me ajudava nesse processo de desenrolar meus pensamentos. A primeira era por quê? Nossa, uma pergunta tão simples, né? Mas desenrolada. Muitas vezes eu chegava lá e falava: doutor, tô me sentindo ansioso, doutor, tô preocupado, doutor, tô com medo, doutor, sei lá. O que eu estivesse sentindo eu falava. E ele vinha com essa palavra e falava: por quê? Por que você tá se sentindo assim? Por que você interpretou tal acontecimento dessa forma? Por que você acha isso? Tipo assim, por quê? Porque muitas vezes a gente só sente a parada e fica matutando e essa parada afeta a gente, mas a gente não parou pra perguntar por quê. E simplesmente quando a gente pensa nisso, cara, por que eu me senti assim? Aí é quando você consegue desenrolar o pensamento e deixar ele fluir, dar continuidade pra ele
comecei a começar a entender e se aprofundar mais. Isso é uma das coisas que ele faz assim, que era mágica, né? Que ele fazia ir pra frente. Muito bom essa pergunta. Simples. Por quê? E a outra pergunta, que parece algo tão simples, tão bobo, mas é tão importante quanto a primeira, é como? Como? Acontecia tal parada, e aí eu falava, como você se sente em relação a isso? Como você entende isso? Como você enxerga essa situação, isso? E é muito doido, porque juntamente com o porquê, essas duas palavras, tipo, desenrolam muita coisa dentro da cabeça. Porque simplesmente, que nem eu falei antes, tem vezes que a gente vivencia coisas e essas coisas afetam a gente, estão afetando a gente, estão deixando a gente preocupado, ansioso, né, pensando nisso. Só que a gente não para entender as coisas que a gente viveu, as coisas que a gente tá sentindo. E aí o como também vinha nesse sentido. Porque muitas vezes acontecia alguma coisa comigo e simplesmente assim, como você se sente em relação a isso? É verdade. Como que eu me sinto em relação a isso? Porque eu tô aqui reclamando, tô aqui expondo minhas preocupações, mas como que eu me sinto em relação a essas coisas que eu tô expondo? Eu nunca tinha parado pra pensar nessas coisas. E isso é muito louco. E aí isso me levou, comecei a pensar nisso assim, fora da terapia, sacou? Às vezes quando eu tava aqui em casa ou em qualquer lugar e acontecia alguma coisa, e eu lembrava dessas perguntas. Por quê? Por que eu tô me sentindo assim? Como? Como eu me sinto em relação a isso? E aí essas perguntas ajudaram a eu, fora da terapia, ficar menos ansioso, ficar menos preocupado, ficar matutando menos essas coisas dentro da minha cabeça. Isso, mano, de verdade, é incrível. Outro ponto que eu quero trazer foi como a terapia me ajudou no meu relacionamento com Deus. Por quê? Eu ficava matutando tantas coisas na minha cabeça que eu esquecia de levar as coisas pra Deus. Você entende? Tá ligado quando você fala assim, alguma coisa acontece com você e você fala, cara, você tem que orar. Ou então uma pessoa fala, cara, eu vou estar orando por você, vou estar orando por você. Cara, é óbvio. A gente que é cristão, a gente tem que levar nossas preocupações, essas coisas pra Deus. Deixar essas coisas aos pés do Senhor e descansar. Só que eu tava tão preso na minha cabeça que eu não conseguia levar e nem lembrava disso. Só que à medida que eu fui conversando com ele, eu obviamente falando da minha vida, falei da minha fé. E aí ele, eu não sei se ele é cristão ou se é papo da gente tá falando do Prêmio Nobel de Psicologia para ir para ele, mas ele conseguiu, tipo, respeitar a minha visão e falar, tipo, entendendo a minha visão de cristão. Então muitas vezes eu falava coisas para ele, ele virava para mim e falava, tipo, mas você crê nisso? Ele pergunta, você crê nisso que você está falando? Mas ele falava, você já levou isso para Deus? Ou então ele perguntava uma coisa ainda mais profunda, e o que Deus acha disso? Aí eu falava, caraca, é verdade. Eu tô aqui todo cheio de dúvida e eu nunca levei isso para Deus. Então aqui tô cheio de dúvida, eu nunca cheguei para Deus e falei, Deus, o que você acha disso? O que você acha disso que eu tô vivendo? Ou então eu estava buscando sempre soluções racionais, soluções que eu pudesse, tipo, eu mesmo fazer e resolver. E eu não estava simplesmente recorrendo a Deus e exercendo a minha fé, sendo que eu sou cristão. Então olha que louco, como a terapia não só desenrolou coisas na minha cabeça, mas também, tipo, desenrolou um relacionamento com Deus que estava enrolado, porque eu estava tão enrolado na cabeça que eu não conseguia levar para Deus. E aí, quando ele desenrolou minha cabeça, ele conseguiu fazer com que eu me aproximasse de Deus de novo. Caraca, você tá louco, mano. Terapia é muito top. E agora o último ponto que eu quero falar da terapia, relatando aqui a minha experiência, né? Foi como ele me acalmou em relação à minha ansiedade. Isso é muito louco. Porque eu já falei pra vocês que eu tô passando por umas questões de ansiedade esse ano. E eu falei isso pra ele, obviamente. E aí eu falei tudo que tá acontecendo na minha vida. Tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. E aí eu achava que ele ia chegar e falar, meu Deus, vamos tratar isso. Você está muito ansioso. Você está muito preocupado. Meu Deus,
Mas não, ele chegou pra mim e falou, cara, eu ficaria preocupado se você dissesse que tá passando por tudo que você tá passando e não tivesse ansioso. Eu fiquei, oxi, não era isso que eu queria ouvir, não. Aí eu fui procurando uma solução. Eu achava que ele ia falar assim, olha, pra você parar de ficar ansioso, você tem que fazer isso, isso e isso. Não, mas ele falou, é óbvio que você tá ansioso. Olha tanta de coisa que você tá passando. E ele me acalmou no sentido de falar, cara, o ser humano, ele fica ansioso por coisas boas, por coisas ruins. Ele cria expectativas, ele se frustra. Isso faz parte da vida e faz parte do ser humano. Você tem que aprender a se relacionar com essas coisas. É claro que existe um tipo de ansiedade generalizada que tem que ser tratada e tudo mais. Mas ele me fez mostrar que, tipo, eu não tinha que, tipo, entrar em parafuso toda vez que eu ficasse ansioso. Porque isso faz parte do ser humano, do que a gente é. Olha que coisa doida. Porque antes, toda vez que eu ficava ansioso, eu ficava, caraca, eu tô ansioso. Preciso me tratar, preciso pegar uma receita para algum remédio, preciso sei lá o quê. Aí depois não, depois que tipo, depois desse tempo, às vezes eu fico ansioso e eu falo, cara, eu tô ansioso, por que eu tô ansioso? Cara, por causa disso e aquilo, que são coisas que eu tenho que resolver agora, que são importantes. Então calma, vou respirar, vou fazer uma coisa de cada vez, vou levar pra Deus. Caraca, isso mudou minha vida, mano. Saber, tipo, que eu não tô quebrado, não sou um boneco quebrado, não sou um ser humano com problema só porque eu tô ansioso. Não. Então, cara, de verdade, foi incrível pra mim. Pretendo voltar o quanto antes. E de verdade, se você pensa em fazer terapia, se tá em dúvida, tá com medo, tá com receio, cara, faça, de verdade. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação médica, não sou especialista em nada, mas tipo assim, falando da minha experiência, cara, só teve pontos positivos, mano. Só teve pontos positivos. E de verdade, as coisas que eu aprendi ali são coisas que eu pretendo levar pra vida. E que assim que eu voltar, pretendo aprender mais, porque eu aprendi e cresci bastante. Cara, de verdade, não enxergue isso como um gasto, tá ligado? Não é como se fosse tomar um remédio que você tá gastando dinheiro pra alguma coisa. Não, cara, é um investimento, tipo, na sua cabeça, é um investimento pra sua saúde mental, é um investimento, tipo, pra sua vida, tá ligado? Pra você entender algumas coisas que você tá passando, que você tá sentindo, que você não consegue entender, mano. Às vezes só de você falar, já te ajuda. Mas também quando você fala, a pessoa te ouve, te responde, e essa coisa só melhora, mano. Então, de verdade, faça. É muito bom fazer esse vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto!